Essa é a pegadinha por trás dos ativos do Tesouro Direto que a maioria dos investidores ou já caiu ou ainda vai cair. Olha só isso aqui, ó. Vários investidores chegaram a perder 30% em um ano com esse ativo. Ou seja, a cada 100 mil reais investidos na aplicação, que é mais segura do país, viram seu dinheiro se transformar em menos de 70 mil. É nessa hora que muita gente não enxerga mais aquelas altas taxas prometidas pelos títulos. E é isso que faz muita gente cair numa pegadinha gigante do mercado. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui. O que é que tá acontecendo com o Tesouro Direto? Ainda vale a pena investir? Qual é a pegadinha que a maioria ainda cai? Boa, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o porquê que isso está acontecendo. De um lado, a gente vê as taxas do Tesouro Direto nas máximas dos últimos anos. Tudo que é acima de IPCA mais 7 no Tesouro já é bem alto e raro de acontecer. Olha esse histórico aqui da taxa do IPCA mais 2029, por exemplo. Foi um pequeno momento ali que a taxa subiu acima de IPCA mais 7,5. Se a gente olha no histórico ainda mais longo, momentos como esses mostram ainda mais a raridade deles, de quando o IPCA toca o mais 7. Só que mesmo assim, quem comprou esses ativos há alguns meses, mais especificamente em 2023, há poucos anos atrás, pegou uma taxa diferente ali e o mesmo Tesouro IPCA 2029, nesse momento em que eu gravo o vídeo, tá com uma rentabilidade de 13% de quem comprou há 2 anos atrás. Ou seja, o cara pegou o investimento com IPCA mais 5,5, passaram-se 2 anos e a rentabilidade é de 13%. Se a gente for pegar só a inflação nesses últimos 24 meses, a gente vai encontrar algo próximo a 10% ali, 9,6%. Então só de IPCA foi quase 10%. Se a gente considera o mais 5,5% de quem comprou há algum tempo atrás, esse título aqui deveria estar rendendo uns 22%, 25% caso a taxa fosse o que foi contratado. Mas isso não é o que está acontecendo. A rentabilidade atual é de 13%, mais ou menos a metade do que deveria ser. E esses casos pioram ainda mais quanto mais longo for o título de IPCA mais que você pega. Um exemplo aqui do Tesouro Renda Mais 2065. Quem comprou na mesma época, há 2 anos atrás, está vendo uma queda de 30% no seu dinheiro. Ou seja, a rentabilidade que era para ser de IPCA mais 6, totalizando uns 25% em 2 anos, está numa rentabilidade muito maior do que essa, só que negativa. Agora, imagine isso aqui acontecendo na prática. Você tem lá seu trabalho, se esforça todo mês para deixar uma sobra ali e fazer um aporte considerável na tua carteira de investimentos. Ao mesmo tempo, você não tem tanto tempo para acompanhar o mercado financeiro, nem de montar a sua própria estratégia de investimentos, só que você ouviu dizer que o Tesouro Direto não tem erro, é o ativo mais seguro do Brasil, você coloca uma boa parte do seu dinheiro lá. Aquela quantidade de dinheiro que você juntou ao longo dos últimos anos, 2, 3, 4, 10 mil reais por mês acumulando ali e que te fez chegar a uma quantia de 200 mil reais atualmente. E aí, beleza, você coloca no Tesouro, esperou aquela quantia render positivamente nos próximos 2 anos. Fez a conta ali de quanto é que ia dar IPCA mais 5, IPCA mais 6, ora, o seu dinheiro de 200 mil ia para 250 mil em 2 anos. E aí aqui você começa a fazer conta. 50 mil reais em 2 anos. Quantos meses de trabalho essa quantia de rentabilidade significa? 3 meses? 4? 1 mês de trabalho seus? Tudo aquilo vindo de forma passiva parece incrível, mas a realidade está sendo outra. Aqueles 200 mil reais que você investiu no mesmo Tesouro Direto hoje valem 140 mil. Você não só não ganhou os 50 mil reais que você esperava, como está perdendo nesse momento 60 mil. 110 mil reais de diferença. Quantos meses isso dá de trabalho seu? 5, 6, 1 ano de trabalho? É exatamente essa situação que muitos investidores estão vivendo. E é natural que as perguntas venham à tona, o que é que está por trás desse movimento? E isso aqui acontece por causa da marcação a mercado, que demonstra que por mais que você tenha um título de renda fixa com a rentabilidade já pré-determinada lá no vencimento, no período entre o seu início de investimento até o vencimento desse título, as marcações a mercado podem ir para cima ou para baixo até chegar no ponto final. E para você entender como é que matematicamente isso funciona, imagina lá que você pegou agora uma renda fixa que vai te pagar 10% ao ano, para a gente simplificar. E pensando aqui que o prazo dessa renda fixa é de, na verdade, 3 anos nesse exemplo. Ora, vamos imaginar que o preço unitário, como se chama no mercado de renda fixa, desse título no momento inicial é de R$1.000. Ou seja, se você quiser 20 mil reais investido nesse título, você precisa comprar 20 títulos dele. Beleza, o que é que já é esperado de acontecer quando um ano passa, quando você chega no ano 2? Ora, você tinha ali os seus 10% de rentabilidade, ou seja, R$1.000 vão chegar aqui valendo R$1.100. Para que lá no final do prazo você tivesse mais 10%, que seria equivalente a R$1.210, o teu valor final no título. Beleza, seria assim que aconteceria caso o mercado funcionasse em linha reta, mas não é assim
assim que as coisas funcionam. Vamos imaginar agora que o mercado deu uma piorada, a taxa de juros do Brasil subiu e esse mesmo título, ao invés de pagar aqueles 10% ao ano que você comprou, nesse momento do segundo ano, ele está pagando 15% ao ano. Ora, é o mesmo título que você já tem, mas agora a rentabilidade é mais alta. Só que o que é que a gente já sabe aqui? Você que comprou esse título lá atrás, mesmo pagando os 10%, você precisa, no fim desse período, ter um dinheiro equivalente a R$ 1.210 de preço unitário desse título. Então, para que a matemática faça sentido aqui, o seu PU, que deveria ser de R$ 1.100 nesse título aqui, na verdade, ele não pode ser mais. Porque se ele render 15% em cima de 1.100, ele vai dar mais de 1.210 e isso não é possível. Ora, então o seu PU aqui, nesse momento, ele precisa ter um valor diferente. Ele precisa de um valor que, quando você adicionar 15% do ano 2 para o ano 3, ele chegue na mesma quantia de 1.210. Isso vai dar um valor aproximado de R$ 1.052 no ano 2 de preço unitário. Ou seja, dos R$ 1.000 que você tinha, a tua rentabilidade real nesse momento está de mais ou menos 5% e não de 10% como você achava. E é por isso que muitas vezes a marcação a mercado ela faz isso daqui com o teu título até chegar até o fim do vencimento. E é exatamente o que a gente está vendo acontecer agora com vários investidores de 2 anos atrás do Tesouro IPCA. E quanto maior for o prazo de vencimento desses títulos, a matemática também nos mostra que maior vai ser a marcação a mercados, para cima ou para baixo. Ah, Felipe, é só o Tesouro IPCA+ que passa por isso? Na verdade, não. Títulos pré-fixados, eu acabei de te mostrar um exemplo, também passam pelo mesmo efeito. Olha esse exemplo aqui atrás, para quem pegou o pré-fixado com taxa de quase 12% há 2 anos, ou seja, nesse momento deveria estar com a rentabilidade de 25%, 28% total, na verdade, tá com a alta também de aproximadamente 13% por causa da marcação. Então, beleza, você já viu aqui como é que a matemática dessa história toda funciona. Agora, por que é? Qual é o efeito da economia que está fazendo esses movimentos acontecerem? E a resposta é que tudo isso está relacionado a quanto o mercado acha que a taxa Selic vai estar no futuro. Ou seja, se o mercado financeiro como um todo acha que a Selic vai continuar subindo pra caramba, as taxas do Tesouro Direto, as taxas da renda fixa vão continuar subindo. Agora, se o mercado começa a achar que a taxa Selic já está numa trajetória de queda, a gente também vai ver a renda fixa com uma trajetória de queda nas suas taxas. E esse dado tem um nome no mercado financeiro, que é a curva de juros futuro, que diz exatamente isso, quanto o mercado acha que vai estar a Selic. O que a gente viu foi que em 2024, a gente viu uma inversão da nossa curva de juros futuro, onde no início do ano se esperava que a taxa Selic fosse cair nos anos subsequentes. Mas quando o ano foi passando, chegando lá em outubro de 2024, a gente viu uma expectativa completamente diferente de, na verdade, subida nos próximos anos da Selic. Foi justamente aqui que a gente viu a marcação a mercado negativa para quem já tinha investido. Ah, Felipe, mas e quem investiu agora há pouco no Tesouro e está vendo uma marcação positiva? Isso é verdade, também pode estar acontecendo, depende de em qual momento no tempo você colocou o seu dinheiro lá. Mas o fato é que, segundo esse estudo aqui, desenhado pela B3 e pelo Guilherme Zanin, a nossa curva de juros futuro está num completo oposto do ano passado. A primeira curva desse ano de 2025, ela previa uma alta mais forte da Selic para só depois vir uma queda. Até que, depois de vários assentamentos nessa curva, a gente chegou numa expectativa de queda mais forte na Selic nos próximos dias, com taxas girando em torno de 13,5% nos próximos anos. Isso necessariamente fez com que a marcação a mercado fosse para cima. Quando a expectativa dos juros futuro cai, a marcação a mercado no Tesouro Direto e na renda fixa como um todo é positiva. E o oposto também é verdade. Quando a expectativa de juros para o futuro é de subida, o que a gente vê é uma marcação a mercado negativa na renda. Ou seja, a marcação a mercado pode fazer bem ou pode fazer mal no curto prazo. E é justamente por isso que esses movimentos se tornam completamente especulativos. Ficam à mercê da narrativa que o mercado está naquele momento. Quando a narrativa é ruim, falando de crise monetária, falando de pior saldo negativo para o mês de 2020, falando de governo central tendo déficit primário de X bilhões em fevereiro, isso aqui coloca em risco a inflação, o que faz com que o juro suba e a expectativa do mercado piore em relação a esse dado. Agora, quando você chega com a narrativa pelo menos menos ruim num momento como esse, e qualquer leve melhorada que a narrativa passe, o mercado começa a esperar uma última alta da Selic para 2025. Ou seja, já não é aquela expectativa de a Selic vai subir sem teto nenhum muito claro. Agora parece que ela chegou em algum patamar mais alto ali. O que vai acontecer no futuro a gente não sabe. O único fato que a gente vê aqui é que investir com base em narrativa, com base no que você acha que vai acontecer, é somente especulação. Ah, Felipe, mas será que eu não consigo acertar
hora certa para ganhar mais dinheiro no Tesouro Direto? E bom, tem muita gente que tenta fazer isso, é o que se chama de market timing. E vamos ser bem transparentes aqui, se fosse fácil fazer isso, as pessoas que tentam viver de especulação teriam mais sucesso do que os investidores de longo prazo. O que não é o caso, comprovadamente, inclusive por alguns estudos. A maioria das pessoas que tenta acertar o momento certo de comprar um ativo para ganhar com variações de curto prazo, estratégias assim comprovaram que menos de 1% dos investidores especulativos têm sucesso no longo prazo. Ou seja, não faz sentido nenhum jogar com a estatística contra você. E perceba que a gente começou o vídeo falando do ativo mais seguro do país, com grandes oportunidades de taxa. E que agora a gente está falando sobre especulação. Parece que existe mais risco do que o esperado aqui. Risco alto com alta segurança, isso aqui nem deveria estar correlacionado no mercado. Então, olhando assim, será que não vale mais a pena investir no tesouro? Qual é a pegadinha que muita gente cai por trás disso? E a resposta é que sim, continua valendo muito a pena pensar em um ativo como o Tesouro Direto para renda fixa. Quando a gente fala de risco de crédito, que é aquele de o governo não conseguir pagar de volta aquilo que você emprestou para ele no prazo determinado, a gente tem um risco realmente baixíssimo. Desde que o Plano Real foi instaurado, não existem históricos de que o governo federal não conseguiu pagar o que deveria para as pessoas do Tesouro. O risco que a gente acabou de ver aqui é o chamado risco de mercado, que mostra a volatilidade dos preços ao longo do tempo. Só que ainda assim, a gente está falando de renda fixa. Você já sabe exatamente a remuneração que você vai ter lá no prazo de vencimento, caso você espere até o vencimento. E é nessa lógica de aguardar o vencimento que a gente consegue ver alguns comparativos de rentabilidade, como por exemplo o CDI versus o Ibovespa, que de 2004 para cá o CDI está praticamente empatado, mas vence por um pouco. Já quando a gente compara um índice de tesouros, o índice IRFM, que pega uma cesta de ativos do tesouro pré-fixado, a gente vê os tesouro pré tendo uma rentabilidade mais alta do que o CDI. Então mostrando que sim, esses ativos tendem a ter uma rentabilidade histórica boa. Agora, se a gente adiciona aqui o índice de tesouro IPCA, que é o IMA B5, que faz uma média ali dos títulos de inflação de prazo mais longo e mais curto, a gente vê ainda esses tesouros IPCA com uma rentabilidade ainda mais alta do que os pré e do que os do CDI na média. E aí, por último, se a gente adiciona aqui o índice IMA B5+, que pega os títulos do tesouro IPCA com prazos acima de 5 anos no seu vencimento, esses têm a rentabilidade mais alta de 1.500% quando a gente puxa de 2004 até aqui. Apesar da volatilidade também ser bem mais alta da linha vermelha, como vocês conseguem ver. Ou seja, olhando para o próprio histórico de rentabilidade desses títulos, a gente entende que faz sentido sim. Basta aprender a lidar com as flutuações desse mercado. A pergunta que fica agora é como fazer isso da melhor forma e qual é a pegadinha que a maioria dos investidores está caindo agora. É isso que eu vou te mostrar, e uma coisa que a gente percebe aqui é que o que diferencia os investidores que chegam em rentabilidades mais altas assim é tomar a atitude certa no momento correto. E isso passa por não usar o market timing, que representa menos de 1% do retorno dos investidores no longo prazo, e olhar para a única estratégia que coloca realmente a estatística a seu favor, com mais de 91% de explicação do sucesso dos investidores no longo prazo, para jogar ao seu lado. E foi exatamente com base em fundamentos como esse do mercado financeiro que a gente aqui do Clube do Valor alcançou a marca de mais de 4 bilhões de reais sob custódia de consultoria de gestão e, inclusive, nos tornamos a maior consultoria de investimentos do sul do Brasil. E eu tô te contando isso porque a gente criou uma oportunidade para te ajudar diretamente a investir melhor. Se você quer saber exatamente qual é o tesouro direto que serve para você, qual é a melhor carteira de renda fixa ou a hora exata de quando você deveria comprar um ativo na sua carteira, aí eu preciso te convidar para participar de uma sessão de consultoria gratuita, um espaço de 1 hora onde um dos nossos especialistas treinados com a nossa filosofia vai olhar para a tua carteira de investimentos de forma individual, considerando o teu contexto de patrimônio, o quanto de dinheiro você tem atualmente, os teus objetivos financeiros, para entender assim como é que você pode investir cada vez melhor. A única coisa que você precisa fazer para participar é ler esse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Dito isso, a pegadinha que os investidores caem é acharem que o tesouro é bom pra caramba quando ele tá subindo ou acharem que ele é muito ruim quando ele tá caindo. A marcação a mercado sozinha não fala absolutamente nada sobre o teu tesouro. Agora, se você tem mais tesouro IPCA do que deveria na sua alocação de ativos da tua carteira, não importa se a marcação é positiva ou negativa, isso sim está errado para você. O principal conceito que a gente precisa sair desse vídeo entendendo é que classe de ativos é muito mais importante do que um produto específico. Então, mesmo que você seja um investidor conservador, por exemplo, numa alocação ideal de ativos, como a que a gente monta aqui no Clube do Valor para os nossos clientes, você precisa de metade do seu patrimônio em renda fixa e inflação, nem mais nem menos. Da mesma forma, 25% em pré-fixado e 25% em pós-fixado. Assim você tem o que se chama de carteira para qualquer momento da macroeconomia. Se a Selic subir, você vai estar ganhando mais dinheiro, mas se a Selic cair, a tua parcela pré-fixada vai continuar te pagando juros mais altos. Enquanto isso, a parcela pré-fixada, que é a de maior rentabilidade na renda fixa, como a gente já viu, vai
estar te levando para o longo prazo com o melhor risco-retorno. E é justamente fazendo a coisa certa desse jeito que você evita as pegadinhas e se torna um investidor de sucesso. Ficou claro o conceito para você? Esse vídeo te ajudou? A informação foi interessante? Agregou valor para tua vida? Me conta nos comentários que eu quero ouvir vocês. Agora, se você quer aprender a montar uma carteira de investimentos, mesmo que você esteja começando do zero, eu te convido a assistir esse outro vídeo aqui, que eu te contei tudo isso em detalhes. Eu vou estar te esperando por lá.